Olá, meu nome é Paulo Teles, sou pediatra e neonatologista. A gente vai falar um pouco sobre como fazer o nosso bebê dormir. Vamos falar um pouquinho sobre sono. Acho que é importante a gente começar falando sobre segurança. Como é que a gente vai colocar o bebê para dormir? É muito importante falar sobre a maneira segura e o que vai diminuir o risco de um nome feio, de uma situação que a gente sempre teme, chamada síndrome da morte súbita, que é o bebê, na verdade a gente não sabe ao certo a causa, mas tem uma associação muito grande com a posição que o bebê vai dormir no colo. Então existem várias teorias, né? A principal delas é que o bebê acaba respirando o mesmo ar e aí ele acaba aumentando a respiração, aumentando a incidência de gás carbônico e muitas vezes faz uma asfixia. Na verdade, não tem associação com regurgitação ou com engasgar com o leite. São duas coisas completamente diferentes. E como a gente vai proteger o bebê? É importante a gente falar um pouco sobre o berço. Então, o berço do bebê tem que ser o mais simples possível. Eu costumo dizer para as mães que quanto menos você comprar, melhor vai estar o berço do seu filho. Então, nada de protetores. A primeira recomendação é que o berço não tenha absolutamente nenhum objeto. Então, o ideal é que não tenha protetor de berço. As almofadas podem dificultar a respiração do bebê. Se ele se movimentar e ficar muito próximo, ele vai ficar respirando o mesmo ar. Tirem os objetos de dentro do berço, então brinquedos, os bichinhos de pelúcia, travesseiro, qualquer objeto que fique dentro do berço, se a criança se movimentar, ela pode também ter dificuldade em respirar. Então tirem todos os objetos do berço, nem mesmo o travesseiro é seguro que a gente deixe no berço. A segunda coisa, e super importante, é a posição. Ele deve sempre dormir de barriguinha para cima, de barriga para cima. Por quê? Porque isso também diminui o risco dele asfixiar. Se ele ficar de lado, ele tem mais chance de virar de barriga para baixo, e a gente sabe que essa posição de barriga para baixo é a posição que traz mais risco para o bebê. Então, sempre de barriga para cima. Lembrem-se de variar a posição da cabeça, então a criança tende a ficar mais de um lado do que de outro, e depois que a gente começou a orientar sobre isso, as crianças acabaram tendo um pouquinho de assimetria ou de deformidade em relação ao formato da cabeça, então lembrem sempre de variar a posição da cabeça na hora de colocar no berço. Então, o bebê deve dormir de barriga para cima, sem nenhum objeto dentro do berço. Se for necessário manta ou cobertor, lembre-se sempre de colocar da linha do mamilo, da linha do peito para baixo, com os braços sempre livres, ou seja, os braços soltos, e não se esqueçam de prender muito bem essa manta embaixo do colchão, para que ele fique bem preso. E aí, dessa maneira, com a movimentação da criança, por exemplo, com a movimentação das pernas, essa manta não tenha risco de ir para o rosto, não tenha risco de dificultar a respiração. Evitem, inclusive, as mantinhas e aquelas fraldinhas que a gente costuma colocar com o bebê um pouco maior, tudo bem, mas nessa fase inicial evite também. Então, barriga para cima, berço livre e, se for preciso, manta muito bem presa. Algumas vezes as mães me perguntam sobre o uso daqueles charutinhos que são seguros, sim. Então lembre-se sempre de deixar a criança muito bem presa, barriga para cima e lateralizar o rosto, tá bom? Então na hora que a criança dormir, na hora que ela tiver aprofundado o sono, você pode fazer esse charutinho, mas se ela já estiver começando a se movimentar, então normalmente a partir de 3 meses, que é o risco, quando a criança começa a se movimentar e tem risco de rolar, a gente recomenda que não se use mais esse charutinho. Então lembrar de deixar de barriga para cima, de tirar os objetos, deixar sempre os braços livres. O colchão deve ser um colchão mais para duro, então não é muito legal que a criança durma num colchão muito macio, isso pode atrapalhar e aumenta o risco de morte súbita também. Jamais fumar no ambiente que a criança está, então a recomendação é que você não fume no carro, não fume na casa, porque isso também aumenta o risco de morte súbita. Eu costumo dizer que não existe estímulo maior para um tabagista do que a saúde do seu filho, então lembrar e tentar, se for possível, de largar o vício do cigarro, se não for possível, de não fumar no ambiente e nem no carro, para que diminua o risco de morte súbita, porque o cigarro tem uma associação também grande com a morte súbita. Outro fator importante é a temperatura do ambiente. A gente tem mania de achar que os bebês precisam de mais mantas, de mais roupa do que os adultos. Isso não é uma verdade. O aumento de temperatura ou uma temperatura muito baixa também pode aumentar o risco de morte súbita, então lembrar de deixar a criança num ambiente fresco. Uma dica prática é uma muda de roupa a mais, uma roupinha a mais do que o adulto ficaria nesse ambiente. Então lembrar de não exagerar na roupa, que isso também pode aumentar o risco. Um outro fator que diminui o risco de morte súbita é a mãe dormir no mesmo ambiente que a criança. No mesmo ambiente, mas jamais na mesma cama. Então nunca faça cama compartilhada. Isso também aumenta o risco de sufocamento e de morte súbita. Então é fácil de entender. Nesse momento que a mãe está mais cansada, que ela está, por conta do ritmo de amamentação, mais exausta, muitas vezes ela pode sufocar o bebê com o próprio peso. Então tome cuidado de não dormir. Ela pode amamentar nessa posição, mas na hora de dormir lembrar sempre de colocar o bebê sozinho no berço.
Ele deve ser supervisionado durante os primeiros meses de vida, é uma recomendação. Então a criança pode ficar num bercinho ao lado da mãe e não coloquem para dormir em sling, em bebê conforto, em carrinho. Se a criança adormecer nesses locais, lembre-se sempre de assim que ela adormecer, retirar e colocá-la num lugar seguro, para que a gente diminua o risco de morte súbita e que o bebê durma com segurança e os pais também possam dormir tranquilos e com segurança. Porque isso certamente vai ajudar na produção de leite da mãe, porque uma mãe tranquila com certeza produz mais leite e aí o bebê mama melhor e com certeza vai dormir melhor também.